Bom dia a todos. Vamos dar início à nossa terceira sessão ordinária virtual da Câmara Superior do Conselho de Recursos Tributários do Contencioso Administrativo Tributário do Estado do Ceará. Renovo um bom dia a todos os presentes, senhores conselheiros, conselheiros presidentes, senhora secretária, senhor procurador do Estado, do Dr. Rafael Esser, aqui presente. E também dou as boas-vindas aos advogados, representantes das partes dos processos que hoje encontram-se em pauta. Sejam bem-vindos a essa sessão de julgamento. Registro inicialmente que eu, Francisca Marta de Souza, investida na função de presidente do Conselho de Recursos Tributários deste órgão de julgamento, conduzirei essa sessão por videoconferência. Ressalto que as sessões de julgamento não presenciais por meio de videoconferência encontram amparo legal nas portarias 158/2020, 145/2017 e 384/2020. Ainda de mencionar que nesta sessão julgaremos os processos administrativos tributários que tiverem impetração do denominado recurso extraordinário, de que trata o artigo 103.2 da Lei 15.614/2014. Assim, caberá recurso extraordinário para este Conselho, em caso de divergência entre as resoluções recorridas e outra da mesma Câmara, de Câmara diversa ou da própria Câmara Superior, quando tiver apreciado matéria semelhante. Para início propriamente dos trabalhos, solicito à secretária Ana Paula Figueiredo Porto, secretária dessa Câmara Superior, que averigue a existência de quórum regimental nos termos do nosso regimento, para fins de instalação da presente sessão e julgamento dos processos então pautados. Ana Paula, por favor, a conferência do quórum e a indicação dos conselheiros presentes. Ok, presidente. Bom dia a todos. Para a terceira sessão ordinária virtual, realizada por videoconferência da Câmara Superior, estão presentes a essa sessão doutora Francisca Marta de Souza, presidente da Câmara Superior e do Conselho de Recursos Tributários. Presentes os conselheiros presidentes, doutor Francisco Wellington Ávila Pereira e doutor José Augusto Teixeira. Presente o representante da douta Procuradoria-Geral do Estado, doutor Rafael Lessa Costa Barbosa. Também presentes os conselheiros Maria Lineide Silva e Souza, Mônica Maria Castelo, Antônia Helena Teixeira Gomes, Lúcio Flávio Alves, Dalcília Bruno Soares, Leilson Oliveira Cunha, Sandra Arraes Rocha, Felipe Augusto Araújo Muniz, Ricardo Valente Filho, Micael Pinheiro de Oliveira e Felipe Pinho da Costa Leitão. Secretariando os trabalhos da Câmara Superior, eu, Ana Paula Figueiredo Porto. Também presentes os representantes legais da recorrente, doutor Marcel Feitosa, para o processo de recurso auto de infração 2017-03155, MM Rego e Companhia Limitada. Para o processo de recurso do auto de infração de número 2015-02414, presente doutor Gustavo Bevilacqua e doutora Letícia Paraíso. É só, presidente. Informada da existência do Código Regimental, dou por aberta essa sessão para fins de fazermos o julgamento dos processos pautados. Indago à secretária se, dentre as resoluções que foram disponibilizadas aos conselheiros para apreciação, temos algumas sugestões e alterações, não somente das resoluções, mas também da ata que foi enviada. Senhora presidente, não recebi nenhuma sugestão de alteração, nem para as atas de julgamento da primeira e segunda sessões ordinárias virtuais, e foi apresentada uma resolução da conselheira Elineide, que também não recebi nenhuma sugestão de alteração. A resolução foi a referente ao processo de recurso extraordinário de número 398/2016, auto de infração 2015-19471, da recorrente Hope do Nordeste Limitada. Ok. Não tendo recebido nenhuma sugestão de alteração, ou verificado nenhum equívoco, dou então por aprovados os devidos atos processuais. Continuemos, então, agora os trabalhos com o julgamento propriamente dito dos processos pautados, anunciando inicialmente o primeiro processo da pauta, processo de recurso extraordinário 2204/2017, auto de infração 2017-03155,
recorrente NM Rego e Companhia, recorrido Estado do Ceará. O julgado recorrido é da 4ª Câmara, corporificada na Resolução 67/2019, e a Resolução Paradigma é 153/154/2016, da 1ª Câmara. Conosco, como eu já falei, o doutor Marcelo Feitosa, e relator conceito também o nosso procurador, doutor Rafael, aqui conosco, tem também 2 boas-vindas, que ainda não tinha falado, um prazer em revê-lo, doutor Rafael, e relator conselheiro do processo, então, anunciado, doutor Micael Pinheiro de Oliveira, a quem já passo a palavra para o seu relato. Presidente, bom dia. Bom dia, Procuradoria, doutor Rafael. Bom dia aos demais conselheiros. Conseguem me escutar bem? Perfeito. Renovar aqui os votos e como diz o doutor Felipe, né, vê-los aqui trabalhando e bem, realmente, às vezes, nesse mundo que tão doido que nós estamos, de tanta doença, é sempre uma notícia muito boa, né? Que vamos. Trata-se do processo do auto de infração 2017-031-55, dígito 5, que teve o relato da infração omitir informações em arquivos magnéticos ou dados divergentes dos contribuintes nos documentos fiscais. Eu vou tratar logo das resoluções que foram admitidas pela presidência para a admissibilidade do recurso extraordinário. O processo, então, teve a resolução recorrida pela 4ª Câmara, no sentido da procedência do auto de infração, tendo em vista que se constatou as omissões na estruturação fiscal do contribuinte e fora aplicado, naquela ocasião, a penalidade do artigo 123, 8L, com a redação da 12.670, pela Lei 16.258 de 2017. Ocorre que o contribuinte irresignado informou que havia uma distoância entre a jurisprudência, uma vez que as mercadorias que eram praticadas por ele eram mercadorias sujeitas à substituição tributária. E, desta forma, teria, então, que se aplicar aí a combinação do artigo 126, parágrafo único da Lei 12.670. Então, nessa tentativa de verificar a jurisprudência e fazer a harmonia entre elas, o contribuinte entrou com um recurso extraordinário, do qual foi admitido a Resolução 153 de 2016 e a Resolução 154 de também 2016, nos quais, naquela ocasião, se tratava da mesma similares matérias, omissão de arquivos magnéticos, descumprimento de obrigação acessória e, portanto, omissão aí nas informações relativas à FD do contribuinte. E, naquela ocasião, das resoluções paradigmas, da 153 e 154, foi aplicado aí a concomitância do artigo 126, parágrafo único, uma vez que tratava-se de produtos comercializados por substituição tributária. Então, esse é o apelo do contribuinte, uma vez que, segundo ele, também se tratam de mercadorias sujeitas à substituição, e aí requer a combinação do artigo 126, parágrafo único, para uniformizar a jurisprudência do contencioso. Em apertada síntese, presidente, esse é o ponto principal do processo, e estou aqui à disposição dos demais conselheiros da Procuradoria e das partes, dos advogados aqui presentes, para tecer aí algum esclarecimento. Ok. Parece que o relato foi breve, mas bem esclarecedor dos fatos, né? Mas se houver qualquer dúvida de algum conselheiro, pode sim só solicitar aí que faremos os devidos esclarecimentos. Então, na forma regimental, passo agora a palavra ao nosso procurador do Estado, doutor Rafael, para a sua manifestação sobre o processo em julgamento. Doutor Rafael, por favor. Presidente, secretária, nobres conselheiros, meus cumprimentos a todos, bom dia. É uma satisfação estar aqui nessa Câmara Superior, batendo aqui o meu pontapé inicial em 2021,
primeira sessão do ano. Presidente, voltando ao tema do processo, o relato, apesar de breve, foi bastante esclarecedor no que tange à controvérsia que pauta os autos, né? O contribuinte traz, no seu recurso extraordinário, o pedido de reenquadramento da penalidade, porque entende que é merecedor de uma penalidade menor do que a que foi estabelecida pela Quarta Câmara, que é no sentido inicialmente, da falta de escrituração de 4.949 documentos fiscais, notas fiscais. Então, o contribuinte foi acusado de omissão de escrituração de 4.949 documentos. E ele traz, justamente no artigo 126, parágrafo único, pedindo a aplicação do parágrafo único, no sentido, olha, minhas operações estão sujeitas à substituição tributária, e, em razão disso, eu mereço a aplicação do artigo 126, parágrafo único. Ocorre, presidente, que, para a aplicação do artigo 126, parágrafo único, são necessários justamente o requisito que é a base de toda a acusação, que é a regular escrituração dessas notas. Então, o contribuinte, desde o início, foi controvertido exatamente a ausência de escrituração desses documentos fiscais. Então, em razão da necessidade de preencher esse requisito, que é a regular escrituração desses documentos, eu não enxergo a possibilidade do recurso extraordinário do contribuinte prosperar e ser provido em razão disso, por lhe faltar justamente esse requisito. Não foi controvertido em momento algum, durante toda a marcha processual, que esses documentos que não foram escriturados, essas notas fiscais não escrituradas, estivessem em algum livro fiscal. Isso não foi controvertido nem na primeira e nem na Quarta Câmara. Então, não vejo espaço na via estreita do extraordinário, nesse momento, que isso seja feito. Então, presidente, em razão disso, a Procuradoria vai opinar no sentido de que o recurso extraordinário seja conhecido, mas no mérito que lhe seja negado o provimento. É esse o encaminhamento da Procuradoria, presidente. Obrigado. Bom, ouvimos aqui o nosso procurador, vamos agora ouvir o representante da parte, que é o doutor Marcelo, e não Marcelo, que nem eu anunciei, né, doutor Marcelo? Fica aí já meus pedidos de desculpas. Vamos então ouvir o doutor Marcelo Feitosa. Senhora presidente, renovo meu bom dia, em nome de quem cumprimento todos os conselheiros dessa Câmara, senhor procurador do Estado, meu bom dia, a senhora secretária, Ana Paula, em nome de quem cumprimento todos os servidores da Cefaz, e quero fazer aqui um registro especial pela distinção no tratamento com as partes, com os advogados, nesse período aí em que a gente está tendo que tratar as coisas remotamente. Senhores advogados, colegas que estão aí presentes na sessão, que farão seu trabalho na sequência, meu muito bom dia. Bem, presidente e demais conselheiros, o relato do nobre relator foi preciso, tá? Eu queria fazer apenas um apanhado de toda a circunstância. O contribuinte, primeiro, é comerciante varejista de produtos farmacêuticos no interior do estado, mais precisamente na cidade de Itauá. Essa escrituração fiscal, a EFD, ela foi instituída, salvo engano, em 2012. O período da fiscalização é 2012 e 2013. Quem estava à frente disso daí vai recordar que houve uma espécie de tumulto na época, porque era uma novidade você fazer a escrituração digital. Então, esse é um ponto que eu queria destacar, porque a gente não pode fugir a essa realidade, tá? A cobrança da multa, a gente sabe que é uma multa isolada. O que é uma multa isolada? É uma multa por um descumprimento de uma obrigação acessória que não traz nenhuma influência no recolhimento do tributo. Se não fosse assim, nós teríamos lá no auto infração a cobrança do tributo mais a multa, tá? Tivemos o julgamento de primeiro
de primeira instância, vamos tratar assim, depois da Câmara, quarta Câmara, e aí chegamos agora a esse recurso extraordinário, tá? A alegação ou a penalidade que está sendo imposta ao contribuinte é de omitir informações em arquivos eletrônicos ou magnéticos, tá? E o que é que nós trouxemos em termos de recurso extraordinário? Duas resoluções, a 153 e 154, que se vocês prestarem atenção, elas tratam, inclusive, do mesmo período. A 153 é o período de 2012 e 2013, e a 154, o período de 2013. Ou seja, além da similitude fática, nós temos, inclusive, o período condizente, e com interpretações distintas. Nestas duas resoluções, que eu vou chamar agora de paradigmas, nós tivemos a aplicação do 126, parágrafo único. E aí eu quero trazer aqui a apreciação de vocês, a operação em si. A gente não tem dúvida de que a operação do ramo farmacêutico, ela é de substituição tributária. Mas por que, Marcelo, que você não tem dúvida disso? Porque o Estado do Ceará, ele é signatário de um convênio ICMS 76 de 94. E nesse convênio, ele traz a previsão do recolhimento por substituição tributária. Todo o tributo é recolhido lá na indústria farmacêutica, para todas as etapas. Vocês bem sabem disso. Essa previsão está no regulamento do ICMS do nosso Estado também, salvo engano, nos artigos 546 a 548. E nós temos um dado importante. O parecer da assessoria jurídica, que repousa as folhas 120 dos autos, ele deixa claro que as mercadorias foram pagas por substituição tributária. Então, quando o nobre procurador vem e traz a informação de que, para fazer jus ao parágrafo único do artigo 126, necessariamente a contabilidade da empresa teria que estar em dia, eu trago uma informação para vocês. A contabilidade da empresa, ela não foi, pela fiscalização, ela não foi retirada por completo. Tanto é que há ausência de algumas notas fiscais, mas não de todas. Então, a contabilidade da empresa não está por completo desgraçada. De forma que, no artigo 126, parágrafo único, não se tem, para a aplicação do mesmo, nenhum requisito a não ser que a operação seja isenta, não tributada, ou esteja sob o regime da substituição tributária. No caso específico, a gente tem claramente atestado, inclusive pela assessoria jurídica, repito, em parecer as folhas, um trecho do parecer as folhas 120 dos autos, de que a operação efetivamente é de substituição tributária. E eu acredito que não há nenhum questionamento acerca desse ponto. Porque, repito, o Estado do Ceará é signatário de um convênio de ICMS, que trata da matéria. O regulamento do ICMS traz a previsão para esses produtos, para essa modalidade de operação que é praticada pelo contribuinte. E, terceiro, o parecer da assessoria jurídica. Quarto, a interpretação do artigo, ou seja, do parágrafo único do artigo 126, não deixa brecha para que seja ampliado ou criados requisitos extra. Ele é muito claro. Isenção, não tributação e substituição tributária, sendo essa terceira hipótese a hipótese dos autos. Por isso que o contribuinte faz o contexto analítico entre as resoluções paradigmas e o seu caso concreto, que, repito, traz uma similitude tamanha que até o período fiscalizado é o mesmo. Acredito que o contribuinte não tenha colocado essas informações na sua escrituração por um equívoco, por estar embrionário ainda na implantação dessa sistemática, até porque ele não tem vantagem alguma em não informar essas notas fiscais, visto que todo o tributo já é recolhido no início da cadeia lá na indústria farmacêutica. Então, senhora presidente, senhores conselheiros, o pedido do contribuinte é no sentido de que seja uniformizado o entendimento para que seja aplicado ao seu caso concreto também
a previsão do parágrafo único do artigo 126 e que a multa seja reduzida ao patamar de 1%. Esse é o nosso pleito por hora. Agradeço a atenção de todos. Ok. Senhores conselheiros, ouvimos as partes, vamos agora iniciar os debates com relação ao processo. Presidente. Leilson? Não, é Lúcio quem está falando, que eu não estou... Sou eu, presidente. Micael, presidente. Ok, Micael, pode falar, desculpe aí. Perfeito. Presidente, analisando aqui as resoluções paradigmas, o que é que se observa, né? Na resolução de número 153 de 2016, naquela ocasião, se tratava de omissão de informações na EFD relativamente às notas fiscais eletrônicas emitidas pela empresa, que foram omissões de notas fiscais de entrada. Isso na resolução 153 de 2016. Na resolução paradigma número 154 de 2016, naquela ocasião, se tratava não de notas fiscais de entrada nem de saída, mas sim de omissões de informações no inventário de mercadorias na escrituração fiscal da contribuinte. Então, eu verifico, e aí, como a parte trouxe, para mim, eu não tenho dúvidas que se trata de mercadorias sujeitas à substituição, tanto pelo ramo de atividade da empresa, pela questão do convênio, como também pelo ateste do parecerista que editou um documento que repousa aí aos autos as folhas 119, que atesta também a questão da substituição tributária nas operações desse auto de infração. O que realmente, e aí o relato foi breve, porque acredito que é um ponto bem incrível que nós queríamos que observar aqui nesse processo. As mercadorias estão sujeitas à substituição? Estão. A Procuradoria, com o doutor Rafael, sabiamente, traz aí uma outra condição da legislação, que seria a escrituração das operações, como condicionante para a aplicação do 126, parágrafo único. Eu gostaria de escutar os demais conselheiros, porque na resolução paradigma, repito, na 153, né, tratava-se também de notas fiscais de entrada. Então, eu gostaria de ouvi-los, né, para que eu possa formar meu entendimento. Confesso que ainda estou formando, presidente. Okay. Presidente Lúcio. Doutor Lúcio. Presidente, bom dia, presidente. Bom dia, doutor Rafael, procurador do Estado. Doutor Marcel Feitosa, né, representante da parte. Aos nobres conselheiros, conselheiras, secretários. Presidente, essa matéria realmente ela exige uma análise, assim, bem, apesar do relato, né? Foi claro e preciso, mas a gente tem que fazer uma análise dessa questão. O doutor Marcel colocou aí a questão do preenchimento dos requisitos. Mas eu queria lembrar aos conselheiros, né, e a Procuradoria, ao advogado, que esse artigo 126, ele já é, na sua formatação, ele já é um atenuante, né? Ele começa com a seguinte expressão: o artigo 126 na cabeça, tá? As infrações decorrentes de operações, ou seja, o entendimento que sempre eu tive, acho que essa casa, a sua maioria tem também, é que ele é aplicado a todos aqueles artigos do 123, né, que se enquadram nessa situação, ele é aplicado. Alguns defendem que ele é um artigo separado. Eu entendo, não, eu acho que ele é um atenuante, ele aplica todas as infrações decorrentes do 103, que preenche esse requisito, né, que foi colocado aqui, questão da ST, não incidência, né, 10%, mas só que se a cabeça do artigo, se você olhar o parágrafo único, aí já é outra condição. Existem duas condições. A primeira é o 126, que é 10%, que não seria o caso, porque a penalidade aplicada lá é aquela 2% limitada, né, a 1.000 FIIs. Né? Então, aqui, nessa situação, né, o parágrafo único eu entendo realmente como a Procuradoria, porque se você pegar a tipificação, né, do parágrafo único, é justamente o que está sendo exigido no auto de infração. É a falta de informação na FD, né, da nota fiscal, no caso aqui de entrada. Então, é justamente a infração, o objeto, a motivação da infração, é o que não se coloca aqui.
que é justamente a falta de informação. Então, com todo respeito à tese levantada pelo doutor Marcel, e a outra questão trazida, não tem dúvida, o relator foi muito preciso, eu também estive olhando a movimentação da empresa, realmente é varejista de produto farmacêutico e o imposto está retido, está recolhido. Isso aí eu não tenho a menor dúvida. Só que a condição aqui, essa condição é para a cabeça do artigo, não é para a aplicação da atenuante de 1%, para a redução de 1%. E um ponto trazido aqui, que eu queria levantar a questão, porque isso aqui foi objeto de discussão lá na 4ª Câmara, que tem uma questão de assinero conflito de norma, de dar norma no tempo. Essa norma, o artigo 126, ela sofreu uma alteração, né? A vigente aqui, a 2012, 2013, a que estava vigente na época, era o seguinte, a redação do parágrafo 1, era a penalidade prevista nesse caso será reduzida a 1% do valor das operações ou prestações, quando essas estiverem regularmente escrituradas dos livros fiscais ou contábeis do contribuinte, diferente da que tem hoje, que fala da questão da transmissão dos livros, né? Antes existia a questão da contabilidade, se tivesse escriturado, tira essa redução. Mas, como bem disse a Procuradoria, nós estamos num exercício de recurso extraordinário. Ele tem a sua análise limitada. Então, durante o processo, tanto na primeira instância como na segunda instância, essa questão não foi levantada para saber essa questão da escrituração na contabilidade do contribuinte. Então, com todo respeito à tese defendida, senhor presidente, eu me coloco no sentido de realmente confirmar a decisão recorrida. Essa é a minha opinião, por enquanto, presidente. Queria ouvir os demais conselheiros, mas essa é a minha opinião, presidente. Demais conselheiros. Presidente? Pois não. É o Ricardo. Doutor Ricardo, com a palavra. Presidente, eu estou notando, presidente, uma incongruência nesse processo, presidente. Verificando, o auto de infração ele foi lavrado no patamar de 5% do valor da operação e corrigido pelo julgador de primeiro grau para 2%. No entanto, presidente, ao olhar o cálculo, eu verifico que no julgamento, o julgador ele apenas pegou o valor montante total dos anos e aplicou 2%. Então, fazendo essa dissonância, presidente, no mês a mês, no período a período, como é o correto. Também não achei aqui, presidente, anexado aos autos, a tabela do período mês a mês, relativo à aplicação da penalidade no tocante aos 2%. Então, presidente, eu queria pedir vista desse processo para poder aplicar detalhada. Doutor Ricardo, me permita, dê uma olhadinha lá dentro do campo corrida. Você vai verificar. Estou ouvindo. Tem alguém com diabetes. Essa questão lá na decisão recorrida, no voto, na decisão que está na resolução 67 de 2019, certo? O que eu estou vendo aqui, MMRE, tudinho, consta aqui uma memória de cálculo feita no processo. Averigue, por favor, acho que eu não estou enganado. Memória de cálculo essa que foi corrigida aqui pela Câmara, mês a mês, utilizando o valor limite, a multa aplicada, tudo ok. Peço que os conselheiros averiguem aí, por favor. Presidente, eu peço eu vou verificar aqui novamente. Mas realmente eu não achei, mas eu vou verificar novamente. Página 131. Está na resolução recorrida. A resolução recorrida. A resolução. Me permita ver, a resolução recorrida. Realizamos, portanto, o cálculo da multa, pois os valores da multa deverão seguir os parâmetros contidos no 123, inciso 8, a linha L da lei, com a nova redação dada pela 16258. Ou seja, multa equivalente a 2% do valor das operações da Babá. Aí é feita pela Câmara, né? Foi feita pela Câmara a memória de cálculo do auto de infração de acordo com a legislação. Foi retirada da FB mês a mês, ano, base de cálculo, alíquota, multa e o valor limite a ser aplicado. Ok? Então, assim, com relação a esse ponto específico, eu não vejo por que o pedido de vista. Passemos, então, ao debate com relação ao processo. Doutora Dalcília, com a palavra. Bom dia a todos os conselheiros, senhor presidente, secretário, procurador. Eu gostaria de acrescentar o que já foi dito aí pelo conselheiro Lúcio e o procurador, além
inconsistência, da contrariedade que seria aplicar o parágrafo único, que o requisito é a escrituração, e a época em que foi lavrado o auto, a vigência na época do fato gerador era a escrituração fiscal ou contábil, a redação à época, né? E a acusação, como já foi dito aqui, é justamente a falta de escrituração, mas eu gostaria de acrescentar também que não basta, eu li o recurso extraordinário, dá a entender, e também pelo posicionamento do advogado, que a existência do livro em si já seria um fator ensejador dessa redução. Ele não está pedindo o caput de 10%, está pedindo um parágrafo único, 1%. E não há nos autos, pelo menos eu não identifiquei nos autos, é que aqui eu entendo que essa redução se aplicaria se fosse a escrituração contábil das próprias notas, né? Ou a transmissão pela redação atual da FD, mas essa redação atual já não se aplicaria em função do motivo da acusação ser a transmissão justamente na FD. Mas na redação antiga havia a possibilidade da contabilidade, mas nem contabilmente essas operações constam nos autos algum registro que justificasse essa aplicação, ainda que retroativamente. É só isso, senhora presidente. Algum conselheiro ainda deseja manifestar-se? Pode começar a falar, porque aqui a imagem está bem ruimzinha, eu quase nem não consigo visualizar. Nenhum conselheiro? Bom, eu entendo que o processo foi bem debatido, já está vendo o entendimento do doutor Ricardo, eu entendo que o processo está pronto para julgamento, e eu indago novamente se algum conselheiro quer manifestar, senão colocarei o processo para julgamento, para votação, né, julgamento e já encontros. Bom, então não havendo, Ana Paula, por favor, anote aí. Vamos começar aqui pelo conselheiro, relator, doutor Micael, como vota. Então, fica com relação ao reenquadramento da penalidade aplicada para a esculpida no parágrafo único do artigo 126. Eis o que está sendo colocado em votação. Presidente, eu entendo pelo não provimento do recurso extraordinário para estar incólume a decisão da 4ª Câmara recorrida. Doutor Ricardo. Presidente, eu acompanho o relator, presidente. Okay. Doutora Sandra. Acompanho o relator, senhora presidente. Doutor Felipe Pinho. Presidente, só justificar aqui a câmera, minha internet está ruim, Vocês estão me escutando? Sim, sim. Se eu ligar, pior aqui, certo? E aí eu vou com o relator, presidente. Doutor Felipe Muniz. Acompanho o relator, presidente. Doutora Dalcília. O relator pela manutenção da penalidade da recorrida, senhora presidente. Doutor Lúcio. Com o relator, senhora presidente. Doutor Leilson. Presidente, com o relator, dada a configuração jurídica da autuação, né? Porque eu entendo que a omissão no caso de falta de escrituração de entrada é o artigo 3G, e na saída, no caso aí da instrução tributária, seria o 126. Como a contrariedade entre o parágrafo único, que é a não escrituração, então eu entenderia dessa forma, mas acompanho o relator, dada a configuração jurídica da autuação. Doutora Helena Gomes. Acompanho o relator. Doutora Mônica Castelo. Acompanho o relator. Doutora Elineide Souza. Com o relator. Esqueci ninguém não, né? Eu sempre esqueço. Ok? Então, vamos aqui ao anúncio da decisão. Inicialmente destacar que o recurso interposto em apreciação já foi admitido pela presidência do Conselho com a competência que ele foi conferida no artigo 5º, 2 da Lei 15.614, vez que atendidos os requisitos esculpidos no artigo 106 do mesmo diploma legal. Deliberando sobre esse recurso extraordinário, então admitido, a Câmara Superior do Conselho de Recursos Tributários resolve, por unanimidade de voto, negar o provimento ao recurso interposto, no sentido de manter a decisão recorrida. Decisão essa em conformidade com a manifestação oral do douto representante
da Procuradoria-Geral do Estado. Eis, portanto, a decisão para o presente processo. Okay? Agradecendo ao advogado da parte aqui presente. Muito obrigada e querendo, pode sim continuar conosco para o julgamento do processo seguinte. Muito obrigada. Senhora Presidente, eu que agradeço a distinção de sempre de todos e peço licença para me ausentar, para tocar aqui o trabalho em outras matérias, desejando a todos vocês aí uma excelente sessão. Um abraço. Muito obrigada. Obrigada. Presidente Marta. Pois não. O doutor Gustavo Bevilacqua teve um problema aqui na conexão e, no momento, não está na sala. Ana Paula, Oi. Licença, ele me disse que está tentando entrar na sessão, certo? Teve, de fato, uma quedazinha de energia, mas ele está tentando entrar, ele disse que até solicitou a entrada. Sim, Ana Paula, estamos com outro advogado presente? Estamos com a doutora Letícia. Não sei se ela faria a sustentação. Doutora Letícia, o doutor Gustavo está tentando entrar. Essa chuva deve ter destabilizado muito a internet, né, de muita gente. Mas, doutora Letícia, podemos iniciar o julgamento do processo? A senhora faz o acompanhamento até que ele entre? Faço o acompanhamento, sim, Marta. Ok, então vamos sim. Mas, assim, ele está tentando entrar, tá? Ok, mas aí nós vamos ganhando tempo, vamos fazendo um relato, e até lá, se necessário, a senhora se manifesta, não é isso? Vocês estão me ouvindo? Pode deixar, pode deixar. Posso continuar, né? Pode ok? Sim. Ok. Então, vamos agora ao julgamento do processo de recurso extraordinário 758-2015, auto de infração 2015-02414. Recorrente Lima Transporte Limitada, recorrido Estado do Ceará. O julgado, a decisão recorrida da segunda Câmara, resolução 112/2019, que pugnou pela parcial procedência. A resolução paradigma, as resoluções aqui admitidas, a de número 173/2017 e 144/2018, que também pugnava pela parcial procedência, e foram decisões da primeira Câmara de julgamento, né? Presidente, só uma questão de ordem, presidente. Quando eu estava estudando esse processo, eu verifiquei que essa resolução 112/2019 é da quarta Câmara e não da segunda Câmara. Ok, só que tem quarta Câmara, qual é, doutor Leilson? É a resolução recorrida. A recorrida, 112, a própria 112, né? Okay. 112/2019. A culpa é de quem? Da secretária, né? Presidente, não tem culpa, presidente. As secretárias são assoberbadas de trabalho. Não existe secretária melhor do que essa do nosso conselho, pode ter certeza. Mas consertado aqui o equívoco, viu, doutor Leilson? Muito obrigada. Conosco aqui a doutora Letícia, doutor Gustavo entrará já, se Deus quiser. E vamos aqui, então, ao nosso relatora conselheira, que é a doutora Dalcília, hoje estreando aqui na Câmara Superior, né? Doutora Dalcília, com a palavra para seu relato. Boa tarde, bom dia a todos. Acostumada às sessões à tarde, desculpem. É um prazer, uma honra. Doutora Dalcília. Procurarei fazer um breve relato aqui e me resguardo na volta a fazer alguns esclarecimentos às pesquisas que eu fiz nos sistemas. Bom dia, senhores conselheiros, senhora presidente, senhora secretária, senhor procurador, advogados e conselheiras. Trata o recurso extraordinário da transportadora, a empresa Lima Transportes Limitada. Como bem disse, foi corrigido, a decisão recorrida, a resolução é da quarta Câmara, a 112/2019, trata de falta de recolhimento do diferencial de alíquota em operações interestaduais, aquisições de produtos para uso e consumo, realizadas em 2010. De acordo com a fiscalização, foram feitos um levantamento com base na análise de livro registro de entrada, na DIEF,
e nos sistemas informatizados da Cefaz não foi constatado o recolhimento do diferencial de alíquota dessas operações. A decisão de primeira instância, ela julgou a parcial procedência e alterou a penalidade, que inicialmente foi lançada 123.1c, que é 100% do valor do imposto devido, foi reduzido para metade. Então, a julgadora cita que consta no sistema informatizados, né, uma vez, para justificar a redução, a multa a ser aplicada uma vez que as notas foram todas escrituradas e constam nos sistemas informatizados desta secretaria. Dessa forma, por infringência dos artigos acima, sujeita-se à sanção 123.1d, está as folhas 102 dos autos. A decisão de segunda instância recorrida, proferida pela quarta Câmara, ela voltou a penalidade para 123.1c, com o argumento de que o imposto a recolher não está registrado no sistema Cometa ou outro que o substitua, e também porque o mesmo não consta na conta gráfica do contribuinte. Então, a decisão recorrida aplicou a 123.1c e a empresa inconformada apresentou o recurso extraordinário, trazendo as resoluções que foram acatadas como paradigmas, as resoluções 173/2017 e 144/2018 da primeira Câmara, ambas sobre falta de recolhimento de diferencial de alíquota e com penalidade de 123.1d. Seria esse o relato, senhores. Eu resguardo as demais observações que eu tenho a fazer sobre esse processo quando a presidente retornar a palavra. Obrigada. Ok. Então, na forma regimental, vamos aqui ouvir o nosso procurador, doutor Rafael. Presidente, conselheiros, nobre advogado, renovo os cumprimentos a todos. Presidente, o cerne da controvérsia, de fato, do recurso extraordinário, justamente o contribuinte traz no bojo do recurso extraordinário, pedido de reenquadramento da penalidade, porque entende ele que é merecedor da penalidade de 50%, 123.1d. Enquanto isso, a quarta Câmara de Julgamento impôs a ele uma sanção, a sanção prevista no artigo 123.1c, que é 100%, uma penalidade de 100% do imposto que não foi recolhido. Esse artigo 123.1d, ele sempre me trouxe muitos questionamentos. Eu até sou muito simpático à tese trazida pelo contribuinte, quando ele chega e diz assim, olha, se o imposto estiver regularmente escriturado e lançado, constituído pelo próprio contribuinte, não haveria nem razão do contencioso em si, né? Já estaria autorizada a Fazenda Pública já iniciar o procedimento de inscrição em dívida e execução fiscal, né? Não haveria nenhuma controvérsia. Regularmente escriturado o imposto, né, e apurado, qual seria a necessidade da instauração da controvérsia do contencioso, né? Mas, no caso específico aqui dos autos, presidente, avaliando a situação, que seria operações interestaduais de controle de fronteira, que foram justamente as operações objeto aqui do auto de infração, eu entendo que a Secretaria da Fazenda, a Administração Tributária Estadual, impôs determinados requisitos, entre eles o registro em sistemas informatizados específicos, que no caso seria, dentre eles, o Cometa, o Citran, esses que foram seus equivalentes. Então, considerando esses aspectos, presidente, não obstante tem havido o registro desses documentos fiscais
objeto aqui da fiscalização, objeto da autuação, o registro deles nos livros do contribuinte, livro de entrada, eu ainda assim vou me filiar à jurisprudência do contencioso, que é no sentido de que esse tema é simulado, né, e em razão do caráter vinculante da súmula, né, nos termos da jurisprudência desse contencioso, que já fez a interpretação do artigo 123, inciso 1, a linha D, eu vou opinar no sentido de que a decisão recorrida seja mantida. De fato, o contribuinte não é merecedor da aplicação da pena de atraso, não porque, simplesmente porque ele não promoveu o registro desses documentos fiscais no sistema informatizado específico da Secretaria da Fazenda, que é o sistema Cometa, o sistema Citran. Então, em razão dessa peculiaridade, em razão da jurisprudência desse contencioso, né, de caráter vinculante, eu vou opinar no sentido de que o recurso extraordinário seja conhecido, mas no mérito que o recurso não seja provido, presidente, nos termos da súmula do contencioso. Esse é o encaminhamento da Procuradoria. Ok, ouvimos o doutor Rafael, vamos agora ouvir o representante da parte, o doutor Gustavo de Vilar. Eu passo a palavra. Bom dia a todos. Vê-los de vez em quando é bom, mas vê-los 2 vezes na semana é excelente. Então, fico muito grato, que bom vê-los novamente. E passando aqui para a nossa sustentação, assim, acho que está muito claro qual é a divergência, né, o que a gente está, com o nosso entendimento, sobre a necessidade do reenquadramento, né, do 123.1c e 123.1d. E aí eu acho importante passar por alguns aspectos da própria fiscalização e da Lavratura do Auto, para a gente poder reforçar o nosso entendimento. Nesse caso, realmente foi registrado, como é que foi a metodologia utilizada pelo fiscal? Ele comparou o livro de registro de entradas, a ADF e o sistema Cometa. E ele constatou o registro no livro de registro de entradas, a devida selagem. Então, a gente pode ver, deixa eu pegar aqui até as folhas. As folhas 64 dos autos em diante, ele tem um registro no Citran. Essas notas foram devidamente seladas no posto fiscal. A questão é que o posto fiscal, ele também realmente não houve pagamento, isso é incontroverso. Mas o posto fiscal, ele também participou, entre aspas, do erro, na medida em que ele também não lançou, quando foi selar essas notas, ele também não lançou esse DIFAL. Então, o contribuinte acabou errando também, nesse sentido, né? Não tinha o DIFAL no selo, ele também não levou isso na apuração dele, recolheu o imposto da apuração, mas ficou faltando o DIFAL. Mas o fato é que o contribuinte, em nenhum momento, ele procurou esconder as operações, ele procurou agir de má fé. Pelo contrário, ele inclusive selou essas notas. Isso tudo consta nos próprios autos. Registrou e selou. E nessa situação, o fato é que a falta de recolhimento de ICMS, ela tem uma minorante, né? Existe quando aplica-se a 123.1c de 100%, mas tem a minorante quando há a devida escrituração da operação, que é exatamente o que a gente verifica nos autos, né? Tanto o registro nos próprios livros fiscais, quanto a devida selagem nos postos fiscais de trânsito. Então, assim, acho que fica muito cabal a boa-fé da empresa, né, e motivo pelo qual a gente entende realmente que deve ser aplicada a minorante. A gente não pode deixar de entender que, realmente, se fosse o caso de também escriturar o próprio imposto, essa penalidade, ela se tornaria totalmente inócua, é impossível de ser aplicada, né? O 123.1d se tornaria letra morta, né? E aí vale dizer que o entendimento de que, uma vez
declarado e não pago, esse imposto, ele vai diretamente para a execução fiscal, isso é desde sempre. Então, também entendemos ser equivocado aquele entendimento histórico de que houve um período em que isso era possível. Não, pela jurisprudência do STJ, uma vez que você declara e não paga, ele já iria para a execução. Então, desde sempre, esse dispositivo ele seria inócuo. Então, a gente sabe que a interpretação ela não deve levar a absurdos como esse, né, de ter um dispositivo dentro da legislação que não tem nenhuma aplicabilidade. Então, para ele restar aplicável, é necessário realmente fazer esse reenquadramento baseado na escrituração, né, na boa-fé. Era essa, na verdade, a intenção, né, do legislador quando ele trouxe essa minorante, favorecer minimamente aquele contribuinte que age de boa-fé, transparente, junto ao fisco. Então, o que houve foi mero erro, né? Foi realmente mas toda a operação estava escriturada e está patente a boa-fé da empresa. Então, por essa razão, a gente entende realmente pela reforma da decisão, conforme, inclusive, existe jurisprudência já do Conselho Superior pela aplicabilidade do 123.1d na hipótese de escrituração das operações, e é nesse sentido que a gente quer, mais uma vez, também uniformizar o entendimento do CONAT. A gente sabe quanto é importante manter uma jurisprudência sólida dentro desse conselho, para trazer um pouco de segurança jurídica, porque a gente sabe que insegurança jurídica causa custo para as empresas, e realmente não é o ambiente adequado para a gente trazer desenvolvimento aqui para o Ceará. Então, desde já, obrigado, e são essas nossas considerações. Ok, ouvimos aqui o doutor Gustavo, passamos então à discussão relativamente ao processo. Qual conselheiro deseja iniciar os debates? Doutora Dalcília, com a palavra. Renovando aqui os cumprimentos a todos, eu queria fazer algumas observações sobre esse processo, porque eu fiz muitas pesquisas, e, inclusive, nas resoluções paradigmas, eu fui no alfresco verificar as discussões, pelo menos do que está no auto de infração, julgamentos, porque só as resoluções em si, paradigmas, não me trouxeram todas as informações para formar meu convencimento. Eu quero direcionar aqui os debates, se concordarem, a questão se, para aplicar a penalidade 123.1d, se basta a escrituração da operação ou se é necessária a escrituração do imposto em si. Ainda que um valor inferior, ainda que um valor errado, né? Eu acredito que a penalidade do 123.1d não é letra morta se puxarmos que a homologação é um ato que o fisco vai homologar o quê? Ele vai homologar o imposto ou vai homologar a operação? Nas paradigmas, eu não vi essa discussão. As paradigmas aplicaram direto o 123.1d, e nem sequer eu vi, se houve a discussão na hora das sessões, não consta na resolução. Não vi também no julgador singular, inclusive uma delas, o julgador singular manteve o 1C-A144, posso puxar aqui em detalhes, mas o que eu gostaria, assim, seria dizer que eu vi, assim, nesse processo recorrido, existe, de fato, a escrituração da operação. E isso não foi negado, e na resolução, o conselheiro Fred foi feliz quando ele frisou a diferença, e ele colocou que o imposto não estava destacado, deixando bem claro, porque em nenhum momento foi questionado a escrituração. Existe a escrituração no livro registro de entrada, que está nos autos, existe a escrituração, existe na DIEF eu encontrei alguma dessas operações, mas o imposto em si, eu fui no sistema Receita, não existe nenhum recolhimento de diferencial de alíquota, nem via cometa. Também as notas foram seladas. A selagem também consta nos autos dessas operações,
Não sabe? Mas elas não foram seladas, elas foram seladas como normal, né? E aqueles que conhecem o sistema econômico sabem que quando se registra como normal, vai caber unicamente à empresa fazer a apuração, lançar esse diferencial de alíquota na apuração. E não foi feito, pelo menos dos documentos que eu analisei. Então, nós estamos diante de uma situação em que existe realmente o registro das operações nos livros e no selo, mas nenhum desses registros compõe o valor do tributo devido do diferencial de alíquota. E nem a empresa o fez espontaneamente. Então, o fisco não tem conhecimento dessa operação, salvo se não tivesse ido lá, feito a fiscalização na empresa, para constatar que aquelas operações foram, de fato, fruto de aquisições para bem de ativo. Eu não identifiquei aqui as circunstâncias fáticas semelhantes na resolução 173. Ela não cita o motivo pelo qual reenquadrou para atraso. Ela não vincula essa mudança da penalidade a nenhum registro, nem sequer menciona nem registro de cometa, nem FT. Então, particularmente, eu não compreendo o motivo da mudança, porque se foi em função simplesmente por ser diferencial de alíquota, mas não é mencionado também esse motivo, simplesmente foi alterado, e cita a discussão no processo da 173, ocorreu em torno do CFOP, e o CFOP foi registrado justamente de uma forma que não daria ensejo ao diferencial de alíquota. Então, foi se discutido isso. Na 144, aí menciona, ao contrário, menciona que não houve sequer registro no cometa. Então, mesmo assim, foi alterada a penalidade, também não compreendi o motivo, já que não houve registro no cometa e não foi nenhuma menção feita a registro nos livros. Então, por que alteraram para atraso, quando nem sequer a operação está lançada? Então, eu acredito que, assim, há uma sutil diferença que aqui seria relevante a gente trazer para o debate, se vai se unificar a decisão aqui do Conselho Superior, vai ser unificada em relação que basta, qualquer situação de falta de recolhimento seria um D, porque, no caso aqui, nas paradigmas não trazem um registro para poder colocar isso em debate, elas não houve, ao contrário, nenhuma menção para essa alteração. E a questão também, no caso, eu me ponho aqui também em consideração, assim, a disposição dos senhores, das consultas que eu fiz, quiserem algum esclarecimento, mas, a princípio, eu já me manifestando que eu não vejo um motivo para reenquadrar, eu entendo que um D, ele não é letra morta, se por acaso a empresa lançasse um diferencial de alíquota de 10 mil e a dívida fosse de 100 mil, eu acredito que seria, sim, um atraso, porque ela lançou alguma coisa a ser homologada pelo fisco. É diferente da empresa lançar uma operação, inclusive no livro registro de entrada está tudo zerado, o valor do imposto, não consta nenhuma informação de que o diferencial de alíquota é devido no livro de registro de entrada, está nos autos. E eu mesmo assim dizer que é atraso, quando o fisco foi preciso fazer esse levantamento, entrar no tipo de operação, entrar no tipo de mercadoria, para apurar realmente se há aquela tributação daquele. Então, eu não vejo que o fisco poderia homologar, eu não vejo como um atraso, mas sim como uma falta. E aí me ponho à disposição de mais esclarecimentos, caso os senhores, mas eu vejo como uma oportunidade de se discutir aqui, se para aplicar um D, basta tão somente existir um registro qualquer e que não seja o imposto, ou se os senhores entendem que o imposto é relevante para que se aplique uma multa por atraso. Ok, isso ficou bem claro. Presidente. Doutor Augusto está escrito, em seguida, doutor Augusto, em seguida, doutor Augusto, na forma mais escrita. Pois é, presidente. Bom dia a todos. Bom, a Dalcília me deu uma coisa, eu ia perguntar se tinham passado no posto fiscal. E aí, eu tenho um entendimento assim, se fosse substituição tributária, o posto teria que ter lançado o imposto.
diferencial de alíquota de material de uso e consumo, as empresas às vezes compram até para comercialização e podem transformar isso botando no CFOP. Eu realmente acho que, o que é que diz? A mercadoria foi escriturada e foi selada no posto fiscal, tá certo? O imposto de um diferencial de alíquota não é lançado nos postos, diferente da substituição tributária, certo? Então, eu tenho, se eu tive um entendimento diferente no passado, em relação, mas foi selado, a empresa, a gente tem que fazer uma diferenciação das empresas. Uma empresa que escritura a nota fiscal, que passa no posto, informa, é selada essa nota fiscal, essa empresa, ela está contribuindo com o fisco, sim. Ela não deixou, ela fez as obrigações acessórias dela, sim, tá certo? E aí eu particularmente, eu entendo que, nesse caso, é um caso diferente de algumas situações, em que a empresa lança e não passa no posto, não informa né? Então, é totalmente diferente em outros casos. Se não tivesse no Cometa, se não tivesse nos sistemas corporativos que fazem uma certa controle disso aí, e aí a empresa, como é que o fiscal fez isso? Como é que o fiscal encontrou essa diferença? Foi a empresa que informou no material de uso e consumo. A empresa entrou com selo e fez a escrituração correta. Esqueceu de lançar. E realmente o doutor Rafael tem razão. Se lançasse, tá certo? Não haveria auto-infração. Haveria uma execução fiscal por falta de recolhimento daquele valor. Só isso. Certo? Era só isso, presidente. Antes de passar aqui a palavra para o Lúcio, doutor Rafael, você quer fazer um adendo? Presidente, renovando aqui, muito obrigado pela palavra. Era só uma questão que eu queria pontuar na minha fala, porque inicialmente o que nós pontuamos foi justamente a impossibilidade de provimento do recurso, por entender que as operações não estavam registradas nos sistemas especiais da Cefaz, do Cometa, do Citran, mas a empresa trouxe... E eu fui um pouco que traído por essa questão de matéria de fato, porque a própria emenda, a ementa da resolução recorrida, conseguindo que não há registro no sistema Cometa das operações ou outro similar. Então, considerando isso, presidente, considerando que as operações tiveram registro nos sistemas especiais da Cefaz, o meu opinamento eu quero fazer uma correção de fato, no meu opinamento, que é no sentido de prover o recurso do contribuinte. Ok. Doutor Gustavo, o senhor quer falar alguma coisa? Você tem visto contraditório onde o doutor Rafael falou? Não. Então, voltemos às discussões, doutor Lúcio, em seguida, doutor Leilson. Senhor presidente, vou ser bem objetivo, presidente, mas essa questão, acho que a doutora Dalcílio foi muito feliz na sua colocação aí, ela merece um pouco, assim, da atenção dos conselheiros. É uma questão que já vem parando no contencioso há muito tempo. Eu queria fazer, assim, um breve toque, com a permissão da presidente, que na última sessão de dezembro, essa questão teve em discussão, e foi colocada, assim, como se fosse a interpretação, né, algumas interpretações estavam fora da legislação. E esse, eu acho que é o momento adequado para a gente discutir essa questão. Eu acho que foi muito precisa a doutora Dalcílio. Essa questão, senhora presidente, de atraso e falta, a administração tributária e o próprio CONAT, né, já tentou por 2 vezes regular essa questão. Eu trago à tona aqui o decreto 25.468/99, né, que regulava a lei do CONAT, a 12.732/97, quando existia naquela época o rito sumário e o rito ordinário. E dentro do rito ordinário, do sumário, existia quais infrações era sujeito, considerada como atraso de recolhimento. E tinha a questão do normal, que o contribuinte fosse normal, desde que ele tivesse apurado o imposto, né, e escriturado. A questão da ST e do antecipado, tivesse escriturado no livro fiscal de entrada. E tinha a questão da estimativa e da questão do regime especial, que não é o caso aqui. Então, essa questão já era regulada naquela época pela lei do CONAT, pelo decreto do CONAT. Esse decreto novo não traz essa questão, porque acabou a questão dos itens. Isso foi a primeira vez que essa questão foi colocada como legislação. E na época, eu me lembro bem que existia uma discussão dos conselheiros que essa legislação aqui era só questão de rito,
não era a questão da penalidade em si do julgamento. E a gente defendia, e alguns conselheiros também, né, acho que a maioria, como é que podia ser por rito e não podia ser para aplicar a penalidade, né? Então, essa questão já havia sendo tratada. A súmula 6 foi bem colocado pelo doutor Rafael, foi um acréscimo já do que estava no decreto. Em 2014, né, foi colocada a súmula 6. Na época, alguns julgadores, né, a nota fiscal não estava escriturada no livro de entrada, mas estava no sistema. Aí se criou, né, alguns julgadores começaram a fazer algumas decisões, chegou no conselho, e o conselho tomou essa decisão de fazer a súmula. E eu faço a leitura, senhor presidente, do começo da súmula, que diz o seguinte: caracteriza também atraso de recolhimento. Aí diz as situações, ST, entrada e antecipado, quando as informações, ele não está falando aqui do imposto ou da operação, as informações estiverem no sistema, né? E o também, por quê? Porque tinha a previsão no decreto daquelas situações, no livro de entrada, e aqui colocou pela finalidade o cometa. Então, ficou essas duas situações. E esse conselho vem se colocando, eu fiz uma pesquisa aqui, não fui muito longe, só 2020, a gente teve 3 situações, né, que foi colocada aí pela Força da Auxília, né, questão de saber se é o imposto e a escrituração, e teve 3 situações bem interessantes, que foi aplicado o 103.1D. Uma era a questão de redução de base de cálculo, da Toyota, até me lembro da questão de redução que ela fez errada, estava escriturado, estava menor, a gente aplicou, até com a aval da Procuradoria, aplicou a súmula 6, né, estava tudo, era ST, era né, aplicou a súmula. A outra questão era de FAO, uso de ativo imobilizado, ele também foi aplicado, né, estava escriturado no livro fiscal, foi aplicada o 103.1D. E a outra foi a resolução que eu citei, daquela questão da Marisol, no final do ano passado, dezembro, né, foi aplicado por maioria, não foi por unanimidade, houve uma boa discussão, que esse órgão realmente sempre tem as boas discussões, mas o sentido é o seguinte: eu trouxe naquela sentada aquela questão que foi colocada pelo procurador, do 103.1D, aliás, exigir que estava devidamente escriturado. Se tiver devidamente, tem a súmula, né, do STJ, que diz, né, que tiver devidamente escriturado, vai direto para a dívida ativa, não precisa nem de autoinflação. Então, eu acho que o CONAT, né, sempre discutiu essa questão, se era o imposto e a operação, né, mas a gente vem avançando que cada processo tem que ser analisado de acordo com a sua situação, não adianta você fazer uma coisa geral. Cada processo tem as suas características. Esse processo, senhor presidente, já entrando aqui no processo em si, esse processo tem uma coisa interessante. Ele foi, a autuação em si, como na origem, ele foi cobrado como de FAO. Tem lá na informação complementar como de FAO. E a própria empresa colocava e disse: olha, não é de FAO, não. Isso aqui é carga líquida, existe um artigo específico para cobrar isso aí. É tanto que a origem, a conselheira pode até me corrigir, que ontem eu não tive acesso ao processo, porque o VPN caiu, mas a origem foi cobrar 10%, e ele colocou no 5%, que hoje é 5,25%. O artigo diz lá que é o bem do ativo, no caso é veículo, né? Questão da carroceria do veículo, né? E foi cobrado justamente isso aí. Foi cobrado, foi reduzido, foi parcial procedente justamente por isso. Porque foi cobrado o quê? Aplicação de carga líquida do ICMS. A parte pede até no recurso, lá na origem, lá no recurso ordinário, ela pede unidade que diz que o julgador não analisou. Muito bem colocada a resolução aqui do Fred, como sempre. Ele disse que não, foi analisado sim, foi analisado na perspectiva do julgador. Então, aqui, como era de FAO, e foi para a ST. A nota explicativa 01/2011 diz que nessa situação, quando a empresa é normal, no caso uma transportadora, ela passa normal, por isso que ela passou no posto. Ela foi selada tudo normal, porque ele vai fazer a nota explicativa, diz que é na escrita do contribuinte. Mas aí concordo, senhor presidente, conselheiro, com o conselheiro Augusto, né? Eu acho que a nota foi selada, como normal, a nota está escriturada, como disse a conselheira, na DIEF, algumas notas na DIEF, e no livro existe de entrada. Então, todas as informações que o FIC tinha suficiente para fazer essa análise e cobrar esse imposto de forma como foi cobrado, a gente está discutindo, é só a questão da multa, uma redução de 50%. Pelos precedentes, senhora presidente, pelo caso em si, eu me filio a divergir da nobre conselheira relatora e pela aplicação, sim, dos precedentes acompanhando o procurador. Era isso, senhora presidente. Muito obrigado. Doutor Leilson. Presidente, eu vou dividir a minha fala em 2 momentos. O primeiro momento é fazendo palavras para explicar um pouco de teoria do direito na constatação de descrição de tipos penais, de dispositivos normativos. E, no segundo momento, eu vou trazer casos práticos
para tentar demonstrar a diferença entre falta de recolhimento e de atraso de recolhimento e evidenciar que o artigo 123.1d, ele não é letra morta ainda, na nossa legislação. O primeiro momento da minha fala é o seguinte, que não se põe palavras à toa em dispositivos normativos, principalmente quando tem função sintática de alterar determinado núcleo do tipo normativo. Quando o legislador, isso em razão não só da função sintática, mas também em razão de função teleológica, de finalidade, não só morfológica, a função sintática, mas também função teleológica. Semanticamente, não há como não se dizer que, se desprezar o termo que foi utilizado e posto regularmente. Se fosse a mera escrituração que aduzia o legislador, não haveria necessidade de se colocar o termo regularmente. Bastava dizer falta de recolhimento no todo em parte, na forma e nos prazos regulamentares, quando as operações, as prestações e o imposto a recolher estiverem escriturados, sem o regularmente. O professor Paulo de Barros Carvalho diz uma coisa muito interessante, não só ele, como vários juristas, né? Não se põe palavras à toa em textos normativos. E o intérprete, aquele que pugna pela criar o sentido de uma norma, não pode deixar de desconsiderar as palavras que estão contidas no texto legal. Então, quando ele fala regularmente, me parece que eu até digo na minha Câmara, que está de acordo com o regulamento do ICMS. Para não dizer corretamente, que é o mais correto para se interpretar essa norma, é no sentido de dizer que está de acordo com o regulamento, com a legislação, com a lei do ICMS, etc. Então, de forma semântica, e o intérprete não pode descurar de atribuição de sentidos às palavras que estejam constantes no texto normativo. Volto a dizer, se ela não tivesse sentido, e tem sentido, esse regularmente, ele sintaticamente e teleologicamente, ele muda o sentido da palavra absolutamente anterior, que é o caso, as operações e as prestações e o imposto a recolher estiverem o verbo, né, tira-se o regularmente escriturado. Então, não vejo como se atribuir um caráter de ilegalidade com as vênias devidas dos colegas que pensam em contrário, mas eu não vejo como se atribuir um caráter de irregularidade quando se apenas se exige como critério para se fazer a interpretação desse dispositivo a mera escrituração, seja no livro de entrada, no livro de saída, seja no livro de apuração. Porque existe uma palavra que tem conteúdo semântico. Existe uma palavra que tem alcance jurídico. Está lá dizendo, regularmente escriturados. Este é um caso típico de não estar regularmente escriturado. Sequer foi escriturado, como disse a conselheira relatora. Mesmo a menor, eu divergiria, inclusive, da conselheira relatora, porque não está regularmente escriturado. Esse regularmente não está de graça. Não existe graciosidade de palavras em textos normativos. Não existe graciosidade de palavras em texto normativo. Isso é ponto 100% de coerência dito pelos doutrinadores da teoria do direito. Esse é um aspecto, presidente. O segundo aspecto é a possibilidade de se aplicar o artigo 123.1d, em atraso de recolhimento, e ele tem sido aplicado. Os casos, apesar da súmula ter saído do STJ, dizer que quando o contribuinte prepara, faz suas apurações de ICMS e lança numa declaração, seja ela da forma IDF, qualquer declaração dessas apurações,
não necessitaria mais do fisco fazer absolutamente nada, que dali já seria um objeto de possível inscrição em dívida ativa e de execução fiscal, mas existem casos. Para além, o que o STJ disse é o seguinte, olha, o que você apurou, apurou. Você lançou, vai lá na FD, isso aí vai. Se for mais, fisco cobra. Se for menos, você pede ressarcimento. Esse é um caráter teleológico da súmula. Mas existem situações absolutamente práticas, do dia a dia, que isso nós já tivemos a oportunidade de julgar, quando estava na primeira Câmara e quando estava na segunda Câmara. Lhes darei 2 exemplos práticos. O primeiro exemplo é contratos de energias que as empresas industriais fazem com as empresas, as distribuidoras, as negociadoras, eu vou chamar esse termo, de energias no Mercado Livre. Ela faz um contrato, a legislação determina que ela faça um contrato, e nesse contrato ela diz qual seria a base de cálculo, os valores a ser recolhidos, a título de ST, etc. Mas ela impõe também à legislação uma determinada condição, que o contribuinte deva fazer dentro do mês que ele consumiu a energia, até o último dia daquele mês, verificar quanto é que ele consumiu de energia, emitir uma nota fiscal de entrada, e essa nota fiscal de entrada ser informada ao sistema lá do Mercado Livre. Essa é a determinação da legislação. Pois bem, ocorreu o caso em que a empresa que fez uma compra de energia com uma dessas negociadoras no Mercado Livre, não sei se distribuidora, ou apenas uma empresa que compra e vende energia, que existe também lá no Mercado Livre, né? Se é distribuidora, não, mas compra e vende energia. A empresa emitiu uma nota no dia 1º do mês anterior em que houve o consumo da energia. Ao emitir a nota no dia 1º, ela só foi recolher esse imposto, porque ela emitiu essa nota de entrada no dia 1º do mês subsequente ao consumo da energia, exemplificando, a energia foi consumida no mês, ele emitiu a nota no dia 1º de março, quando era para emitir no dia 28 a 29 de fevereiro, e escriturar em março, recolher no dia 9 de março. O que a empresa fez? Emitiu uma nota fiscal no dia 1º de março, escriturou essa nota em março e veio recolher o imposto em abril, no dia 9 de abril. O que a fiscalização fez de forma diligente foi cobrar o atraso do recolhimento, do período entre 9 de fevereiro de março, que era devido, até o dia 9 de março, que é onde ele recolheu. Ele cobrou essas diferenças, cobrou aqueles acréscimos, os juros, etc., etc. Lavou um auto de infração por falta de recolhimento, com base no artigo 123.1d. Auto de infração procedente, corretamente. Isso configura um atraso de recolhimento. Outra possibilidade, existem várias, estou apenas dizendo 2, as quais tivemos acesso em julgamento. Outra possibilidade foi no caso de que uma empresa importou determinada mercadoria sob o regime de drawback, e ela tem 180 dias, ela não pagou ICMS da importação, com base no regime de drawback, foi concedido pelo Fisco Federal, mas ela tem 180 dias para exportar essa mercadoria. Então, essa isenção temporária, parcial, do ICMS sobre a importação, daquela mercadoria sob regime de drawback, se submete a uma condição, que é de ser exportada em 180 dias. A empresa veio exportar essa mercadoria com 210 dias, eu não lembro mais, 250 dias, extrapolou o prazo dos 180 dias e sequer pediu prorrogação. O que foi que a empresa fez? Verificou que tinha desbordado desse prazo que é determinado para exportação, a empresa foi e emitiu uma nota fiscal, emitiu um DAI, pagando esse ICMS da importação. Só que quando ela pagou o ICMS da importação, ela não levou em consideração que, pelo fato da condição de exportação ser no prazo máximo de 180 dias, se ela não for ali observado, o imposto é devido lá da entrada da mercadoria
na empresa. Dia 350, o dia 200 foi o dia, não lembro mais, que ela extrapolou o prazo dos 180 dias para exportar. Então, ela pagou naquele dia, sem levar em consideração todos esses acréscimos que deveriam ter sido levados em consideração da época da entrada da mercadoria no estabelecimento importador. Aí, a fiscalização, de forma diligente, foi lá, aplicou autifração por falta de recolhimento, cobrando o atraso do recolhimento, esses acréscimos moratórios que a legislação determina com base no 123.1d. A autuação também julgada procedente. Então, veja, nós temos, sim, casos em que o 123.1d, ele é absolutamente, realisticamente aplicado. Claramente, sem precisar tergiversar, sem precisar retirar palavras do dispositivo normativo para se fazer uma interpretação para além do que está previsto na norma e se colocar interpretações no sentido de que o 123.1d basta uma escrituração, basta estar lá em presente essas notas fiscais, etc, etc. Eu vejo que muitas decisões no contencioso foram decididas, determinadas sem uma discussão mais profunda, densa, trazidos casos práticos, como eu estou trazendo agora, para demonstrar cabalmente à Procuradoria, aos conselheiros, que há, sim, diferenças semânticas e há, sim, diferenças do ponto de vista pragmático entre o artigo 123.1c e o 123.1d. O artigo 123.1d não está ali de graça, ele tem uma razão de ser e até hoje ele está em vigor. Presidente, eram essas minhas considerações. Ok, ouvimos o doutor Leilson. Algum conselheiro ainda deseja manifestar-se? Vamos ser agora bem objetivo, né? E voltar ao foco bem direitinho aqui da penalidade que eu vou colocar para votação. Ok? Essa objetividade. Doutora Dalcílio, por favor. Leilson, obrigada aí. A falta de objetividade não foi sua, não. Estou falando aqui para que a gente passe até agora, porque eu acho que o processo está muito bem discutido, para que a gente não perca exatamente o foco. Muito importante as suas considerações. Doutora Dalcílio, por favor. Senhora presidente, eu acho relevante esclarecer até para os conselheiros que não são do fisco, que a sistemática do Cometa, quando a súmula foi proferida, eu até procurei ter acesso às resoluções que originaram, mas eu já trabalhava no CONAT na época, e lembro as situações em que ensejaram a súmula 6, em que a escrituração por antecipado e substituição em seja aplicação por atraso, eram resoluções em que no processo, aliás, processos em que já tinha uma planilha do Cometa, e essa planilha trazia o imposto que estava lá registrado por antecipação, por substituição. Então, a extensão não se pode se estender, a súmula, a situações em que não originaram ela. No caso aqui, é um diferencial de alíquota, como o conselheiro Lúcio falou, depois foi convertido para a alíquota, carga líquida, mas essa situação, não houve um erro, também esclarecendo para o procurador, não é que não tenha sido mencionado, foi mencionado a interpretação que se deu lá na resolução recorrida, novamente, que o imposto em si não foi levado à apuração, não foi lançado e não foi levado à apuração. E aqui é só deixando claro o meu posicionamento de que para existir um atraso é preciso existir algum tipo de lançamento. E o lançamento não é um lançamento de nota. As informações que a súmula traz de sistemas corporativos e a própria interpretação da julgadora na primeira instância de sistemas corporativos é uma interpretação que não é cabível dentro da sistemática da homologação e de atraso. Ela própria não citou que tipo de sistema corporativo estaria originando essa mudança de penalidade. Porque não existe o imposto lançado, é só isso que eu queria deixar claro, para o entendimento, cada um se manifestar, e a apuração aqui, o que existe tão somente é um registro, e um registro de uma operação, e que esse registro foi feito sempre sem o ICMS, sempre sem a informação diferencial de alíquota. O Cometa, quando é uma substituição, até hoje eu puxei pelo sistema Cometa na época, quando a empresa fez operações sujeitas à substituição, constava lá a informação, o S de substituição do regime. Então, aquele regime estava informado ao fisco.
É só isso, senhora presidente. Eu acho que, eu entendo, gente, que o processo está já bem debatido. Eu indago se algum conselheiro ainda deseja falar. Caso contrário, colocarei já para a votação. Então, não havendo mais nenhuma manifestação, colocarei para a votação com relação ao reenquadramento da penalidade para o 123, o D da Lei 12.670, aqui com as devidas alterações. Ok? Conselheira Dalcília, conselheira relatora. Eu voto por não dar provimento ao recurso extraordinário, mantendo a penalidade do 123.1c da resolução recorrida a 112/2019, por entender que, no caso em apreço, o simples registro de operação, sem o devido informação do imposto, não é cabível a aplicação por atraso, mas sim por falta de recolhimento, senhora presidente. Ok. Doutor Lúcio? Presidente, por tudo que foi colocado aí, né, eu acho que a legislação está pouca para a gente interpretar, nós somos intérpretes, né, questão semântica, finalística, isso aí cabe a cada um fazer de acordo com a sua convicção. Mas pelos precedentes da casa, pelo que vem sendo discutido, pelo histórico do processo, né, o processo, como eu disse, começou com DIFAL, mas realmente é carga líquida, ST, né, veículo novo. Então, pelo todo o histórico do processo, pela característica desse processo, eu vou divergir da nova conselheira e vou acatar o entendimento da parte, senhora presidente. Acatar as resoluções paradigma. Doutor Leilson? Com a relatora. Doutora Helena? Com a relatora, presidente. Doutora Mônica? Com a relatora, presidente. Doutora Elineide? Com o primeiro divergente. Doutor Micael? Com o primeiro divergente, presidente, eu entendo, tal qual como o doutor Lúcio, como a Procuradoria, entender de forma, a data máxima vem, tendo que entender de forma diversa, seria esvaziar a combinação legal da 126. Doutor Ricardo Valente? Um primeiro divergente, presidente. Doutora Sandra Reis? Com o primeiro divergente, senhora presidente. Doutor Felipe Pinho? Com o primeiro divergente, presidente. Doutor Felipe Muniz? Acompanho a divergência, presidente. Ana Paula, apuração. Pelo reenquadramento, presidente. 123. 123, Ok. Então, inicialmente, destacar que o recurso interposto em apreciação já foi admitido pela presidência com a competência que lhe foi conferida pelo artigo 5º 2 da Lei 15.614, vez que admitidos os requisitos esculpidos no artigo 106 do mesmo diploma legal. Deliberando sobre o recurso extraordinário, essa Igreja Câmara resolve, então, por maioria de voto, dar provimento ao recurso interposto, no sentido de fazer o reenquadramento da penalidade para 123.1b, nos termos do primeiro voto aqui divergente, que já fica designado para lavar a resolução, e em consonância com a manifestação oral do doutor representante da PGE. Secretária, por favor, fazer menção a todos os votos divergentes, e alguns até com a devida fundamentação, como aqui exposto nessa gravação. Eis a decisão para o processo, agradecendo a presença das partes pela participação. Eu que agradeço a todos pelos debates sempre muito, muito aprofundados que esse Conselho promove. Tenham todos um bom fim de semana. Ok. Obrigada. Senhores conselheiros, algum assunto a ser debatido em assuntos gerais? Não havendo, fica então encerrada a presente sessão de julgamento e uma boa tarde para todos vocês. Obrigada. Boa tarde, pessoal.